Alô, amigos do Brasil! Sejam bem-vindos, ligados aqui na Primeira FUT, em todo o território nacional. Está começando mais uma edição do Bandeira Quadriculada no nosso canal no YouTube, youtube.com/Primeira FUT, para você participar com a gente, interagir conosco no nosso chat no YouTube, para você interagir, participar com a gente nesse programa dessa edição de hoje. Vamos então aos destaques dessa edição. Grande Prêmio de Gateway na Indy, em que tivemos 2 vitórias de Sato e New Garden, mas tivemos também a despedida de Tony Kanaan na categoria, pelo menos o campeonato todo. Já na Fórmula 2, tivemos polêmica do acidente do nosso querido brasileiro Drugovic, daqui a pouco nós vamos falar aqui no programa. Também nós vamos falar sobre o Grande Prêmio da Bélgica, sonolento, e também vamos tentar entender aquele ponto aonde o Uber bateu há exatamente um ano atrás, para entender se houve mudança ou não naquele ponto. A gente vai falar aqui no programa. Também nós vamos falar aqui sobre a prévia do Grande Prêmio da Itália, com direito a palpites de todo mundo, principalmente, já que vai acontecer no próximo domingo, evidentemente. E a notícia bombástica da semana, evidentemente, a Globo, que não vai renovar o contrato com a Fórmula 1 e está fora da Fórmula 1 por enquanto, a não ser que a Rio Motorsport faça uma negociação com a Globo. Isso a gente vai falar também no programa de hoje. Comigo estão aqui no programa essas criaturas maravilhosas que estão aqui, né? Vocês estão vendo aqui nessa tela maravilhosa. Eu sou o André Vira Coelho, eu tenho aqui o Rubem Rodrigues, o Bruno Mioto e também o Fernando Botolazzo. Vamos então aos destaques iniciais de cada um, começando com o Rubem. Tudo bem, Rubem? Boa noite. Boa noite a todos os web ouvintes da Primeira FUT, todo mundo que está acompanhando pelo YouTube. Boa noite, André e tal. Cara, meu destaque vai para a Fórmula 2, a questão do Drugovic, o acidente lá que teve, que causou uma reviravolta imensa. Acho que foi o primeiro erro, talvez, do Drugovic na temporada. Mesmo assim, teve muita discussão sobre se foi erro ou não foi erro. Teve discussão do Matsushita agiu errado e tal. A gente vai comentar mais para frente. E, não botar outra vírgula, a gente está devendo a discussão dos carros nacionais melhores que a Ferrari. A gente tem que fazer essa discussão, urge a necessidade da discussão. Fiat Uno 1.5R ou Ferrari 2020? Cabe a discussão. Eis uma grande dúvida pertinente nacional, se bobear. Aqui cabe até discussão lá na Casa Branca, se bobear. Mas enfim. Meu caro Bruno Bioto, seu destaque inicial, tudo bem? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Rubem. Boa noite, Fernando. Boa noite para você que está nos vendo na Primeira FUT. Um final de semana completamente cheio de emoções, exceto na Fórmula 1, onde mais ou menos está dando a mesma história de sempre. O meu destaque, a gente vai falar um pouco, dependendo do horário que a gente for falar, do percurso do Rally dos Sertões, que promete, nesse último ano, dar ao Rally dos Sertões um patamar jamais visto no estrada nacional e internacional. Muito bem. Fernando Botolazzo, seu destaque inicial, tudo bem? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Rubem. Boa noite, Bruno. Pois é, meu destaque inicial fica por conta da despedida do Tony Kanaan na Fórmula Indy, né? O Tony se despede, vamos dizer assim, da sua parte integral na Fórmula Indy, né? Da sua carreira na categoria, né? Foram 22 anos na categoria e se despediu com uma, vamos dizer assim, com uma atuação razoável, né? Dentro das limitações do seu equipamento, mas fechou lindamente uma história tão rica de 22 anos do automobilismo americano. Muito bem. Bom, quero lembrar para vocês que para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também, é claro, acompanhar toda a nossa programação aqui na Primeira FUT. Vamos lá então, vamos falar do primeiro assunto, vamos colocar aqui, que é o Grande Prêmio de Gateway. A etapa da Fórmula Indy, que teve rodada dupla nesse final de semana em St. Louis. E tivemos a vitória do Takuma Sato, a vitória também no New Garden. Vamos então falar primeiro
da primeira corrida. Rubem, o que você achou dessa prova, a primeira corrida do sábado, depois nós vamos falar do domingo. Olha, eu achei uma prova bastante interessante. A Índia sempre uma categoria muito interessante em ovais, sempre proporciona boas corridas, mas a gente fala até da Fórmula 1 dos vencedores estarem previsíveis, mas na Indy realmente também não está mudando muito, porque os equipamentos Honda parecem estarem bem superiores, principalmente em condições ovais, então não tem tido tanta surpresa também em relação aos vencedores, claro que não chega ao patamar da Fórmula 1, a Fórmula Hamilton, mas de qualquer forma, acho que foi uma corrida legal, foi uma corrida interessante com algumas alternativas, enfim. Muito bem. E você, Bruno, o que você achou da primeira corrida do sábado? Bom, eu acho que a gente tem que começar do ponto de que foi uma ótima corrida e de que, mais uma vez, o Takuma Sato, uma segunda corrida seguida, que ele ganha as 500 milhas e ganha a primeira prova do Grande Prêmio de Gateway, e mostrar como o Sato virou um piloto consistente. Eu lembro quando a gente falou das 500 milhas, como o Sato virou um piloto regular, e a prova disso foi que numa corrida dessa de um oval de menos de uma milha, o Takuma Sato sobrou e com isso ele vai conquistando uma casca que há muito tempo a gente esperava ver de um piloto como ele, que a gente falou que o Takuma Sato é um piloto veloz, mas faltava aquela consistência, faltava aquela regularidade que, por exemplo, o Katayama na Fórmula 1 tinha, que o credenciou a não ser um dos piores pilotos da Fórmula 1, como era outros pilotos japoneses, como o Taki Inoue, como era na Fórmula Mundial o Shigeaki Hattori. Ou seja, o Takuma Sato hoje é um piloto consistente, é um piloto que, por mais que não briga pelo título, é um piloto que passou a ser um piloto protagonista na Fórmula Indy, está em quarto lugar na tabela geral, só atrás do Patricio Howard, do New Garden e do Scott Dixon, que provavelmente vai ganhar a Fórmula Indy com algumas corridas a mais, e o New Garden ainda não conseguiu chegar, e vamos ver o que vai dar nessas próximas corridas. Muito bem. Fernando, você, o que você achou da primeira e segunda corrida? Vamos lá, então. A questão vou pôr no geral, porque, sinceramente, eu não consegui ver inteira as duas corridas. Bom, eu fico com a questão do Bruno, a questão do Takuma Sato. Realmente, o Takuma Sato tá sendo um piloto, conforme ele vai envelhecendo, ele vai ficando um piloto mais consistente, né? É bom lembrar que já faz quase 10 anos, já faz uns 10 anos já que o Takuma Sato tá na Fórmula Indy, ele já pegou umas 3 gerações de carros, e agora ele está sendo um piloto mais regular, mais consistente, coisa que não acontecia com ele. Bom, a Honda realmente está disparada na frente dos outros carros, realmente o ano da Honda está sensacional, os carros com motor Chevrolet esse ano estão penando bastante. New Garden, ele vai ficar nessa, ele vai buscar e ele vai buscando resultado e se aproveitando de possíveis erros do Scott Dixon, se é que existe, porque o Scott Dixon é um piloto que raramente ou nunca comete erros, seja no misto, seja no oval, seja no circuito de rua. Eu queria chamar a atenção para um piloto que está fazendo boas atuações, que é realmente o Patricio Howard. O Pato Howard está fazendo um bom campeonato, e é bom lembrar uma coisa, acho que a última vez que um mexicano se deu tão bem em um campeonato de Fórmula Indy, se não me falha a memória, foi, acho que aquele que foi o piloto mexicano mais famoso da Indy, na minha opinião, que é o Adrian Fernandes, que era um piloto também muito regular. Na minha opinião, é um piloto que o Takuma Sato está lembrando um pouco. O Adrian Fernandes era um piloto também regular, digo o Takuma Sato desse ano, que volta e meia conseguia um pódio, uma pontuação e uma vitória, né?
E o Adi já diziam que ele é um piloto rápido, um piloto talentoso, e está mostrando isso. E também o que ajuda ele é um ótimo equipamento da McLaren. Você falou muito bem do Adrian Fernandes. O Adrian Fernandes, para mim, quando eu comecei a ver Fórmula Indy, eu cresci vendo o Adrian Fernandes correr com o Tony Kanaan, com o Dario Franchitti, com o Hélio, com o Sam Jorge Jr. O Adrian Fernandes era um baita piloto, um cara que não tinha medo de atacar, que ia para cima e por isso faltou a ele um título na Fórmula Indy ou na Fórmula Mundial, porque ele realmente era um piloto muito talentoso, muito rápido e principalmente um piloto muito corajoso. Ô, Bruno, já que você falou da telequestão, você levantou a bola do Sato e tal, você acha que o Sato já é o melhor piloto japonês da história? Ainda pergunta? Ainda pergunta? É claro que é o maior piloto da história. Já ganhou 500 milhas de... O Sato conseguiu pontuar, conseguiu pódio, e curiosamente um pódio em Indianápolis, conseguiu dar um baile no Alonso, lá em 2007 com a Super Aguri, aí ele vai lá e ganha as 500 milhas de Indianápolis contra qualquer previsão possível. É verdade que em 2013 ele bateu na última curva, mas agora mais maduro conseguiu ganhar pela primeira vez as 500 milhas. Isso já separou ele dos outros pilotos japoneses. E agora com essa segunda vitória, que foi uma vitória até tranquila comparada de 2017, é completamente hoje no Japão, é indiscutível falar que o Takuma Sato é o maior piloto não só japonês, como asiático da história. Muito bem, já estamos de volta aí, galera. Houve um problema técnico, mas já está resolvido. Muito bem, vamos lá. Diga. O Sato que é um dos pilotos japoneses que chegou à Fórmula 1, o Takuma Sato, e não fez feio na Fórmula 1, não. Ficou sem assento, mas não era um piloto fraco na Fórmula 1, não. Tanto que teve seus momentos andando nos últimos 3 anos, últimos 2 anos, porque em 2008 a Super Aguri mal correu. Nos últimos 3 anos andando na carroça da Super Aguri, mesmo assim ele fez bons tempos ali. É um dos 21 pilotos japoneses da história aqui. Além disso, teve os Nakajimas, teve o Nakajima pai e Nakajima filho. O filho era bem fraquinho. Aguri Suzuki. Que foi pódio de Suzuka naquela dobradinha do Piquet e do Moreno. Yamamoto. Yamamoto. Já é os ruins. O Kyo Katayama, Kobayashi, que era um cara que na Fórmula 1 surgiu bem. Segundo em Suzuka, em 2012. Surgiu muito bem com o Kobayashi. Eu achei que era um cara que ia decolar na Fórmula 1. Achei que era um cara que ia ter uma carreira legal na Fórmula 1. E agora tem o Tsunoda surgindo na Fórmula 2. Sim. A caminho da Red Bull. E Matsushita. Sei, o Matsushita é porque não deve chegar, mas o Tsunoda é um favorito à vaga da AlphaTauri ano que vem e pode chegar a Red Bull. Traz comigo pra cá, que é o seguinte, vamos mudar de assunto agora, pra gente falar aqui dos boletins dos Sulkis, e nós tivemos aí nesse final de semana na Bélgica, a Fórmula 2 que teve aí 2 corridas, e que tivemos a polêmica do brasileiro Drugovic, que acabou aí se envolvendo num acidente durante a prova. Diga lá, Rubem. Esse acidente foi durante a primeira prova do GP da Bélgica. A Fórmula 2 tem 2 corridas. A primeira corrida é uma corrida mais longa, com pit stop, tudo, estratégia de pneus. E a segunda corrida é uma corrida de grid invertido, do primeiro ao oitavo, uma corrida bem mais curta no domingo de manhã. Mas, enfim, na corrida principal, vamos dizer assim, no fim de semana, o Drugovic tinha largado de quinto, o Matsushita em terceiro. Foi a primeira vez que o Matsushita largou à frente do Drugovic, mas o Matsushita largou de pneus duros.
pneus médios e o Drogovic largou de pneus macios. Então, e os outros largaram de pneus macios. Então, o Matsushita chegou aí para a segunda posição, se eu não me engano, chegou à segunda posição, e aí foi perdendo caminho, foi perdendo terreno. O Drogovic largou mal, caiu de quinto para sétimo, e o Matsushita já estava caindo ali na briga do Drogovic, e o Drogovic estava brigando por posição naquele pilotão intermediário ali. Então, quer dizer, o Drogovic estava para ultrapassar, ele não podia perder muito tempo ali, porque se ele freia, se ele deixa poder passar na chicane, ele perde 2, 3 posições ali e a corrida começa a ir para o saco. Então, o que aconteceu? O Matsushita não forçou resistência contra nenhum outro piloto em outros pontos da pista, que normalmente não se acontece ultrapassagem. E aí, o que aconteceu? O Drogovic, ele vai lá, ele vai por fora da curva. Esqueci o nome, vocês me lembrem a curva ali antes de que foi a Blanchimont. Que foi onde o Burt bateu em 2001. Ele vem por fora, ele vem por fora ali e o Matsushita estava mais ali na linha de dentro. Só que o que acontece? O Drogovic já estava botando as rodas ali na grama, na área de fora e tal, e o Matsushita fez a tomada como se não tivesse ninguém ali. Ele faz a tomada por fora da curva, ele faz a tomada vindo assim por fora, como se não tivesse nenhum outro piloto ali. Tinha ninguém ali tangenciando com ele. Acaba que os dois se encontram, os dois batem, o Drogovic bate ali, fura o pneu, quebra o bico, fura o pneu do Matsushita, que enche o muro o Matsushita, inclusive, nem participa da corrida 2, porque o carro nem foi recuperado para a corrida 2 no dia seguinte, e aí o Drogovic vai para o boxe e a corrida acaba ali mesmo. Minha opinião, acidente de corrida. Eu acho que o Matsushita não tinha que ter espalhado da forma como espalhou. Eu achei uma espalhada exagerada. Mas o Drogovic também foi excesso de otimismo. Achou que dava, se enfiou em qualquer buraco e não deu. É normal, não tem nada normal de uma categoria de base. Categoria de base é para isso mesmo, os pilotos aprenderem, se arriscarem. Esses acidentes acontecem com uma frequência grande nas categorias de acesso, na Fórmula 2, Fórmula 3 e tal. Até na Fórmula 1 a gente vê acontecendo os acidentes desse tipo. Não foi nenhuma barbeiragem do Drogovic, não. Acho que não foi nada de muito absurdo ali. Eu acho que faltou mesmo cautela, questão de... Também o piloto, é o seguinte... Se ele também não tem ultrapassagem, as pessoas falam, tá burocrático demais, tá? Não sei o quê. Então, eu acho que nessa fase, o primeiro ano de Fórmula 2, tal, ainda no meio da categoria de base, o piloto ele ainda passa por um período de muito amadurecimento, de ver o quanto vale a pena arriscar uma ultrapassagem, o quanto vale perder tempo ou não. E botar nessa balança ali. Então, quer dizer, eu acho que o Drogovic tem muito a aprender com isso. É ruim pela situação ali do campeonato, ele podia, de repente, estar lutando por posições melhores no campeonato, se tivesse feito uma pontuação boa em Spa, a MP estava boa nesse fim de semana, mas, enfim, serve de aprendizado. Muito bem, volta para cá, porque agora é o seguinte, vamos trocar aí de assunto para falar da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Bélgica, que aconteceu em Spa-Francorchamps com muitas homenagens ao Anthony Hubert, a vitória do Lewis Hamilton, e ficou aquela pergunta no ar. Primeiro, antes de discutir a vitória em si do Hamilton, quero saber de vocês dois aí, até o Fernando pode até falar, sobre o seguinte, o que teve de mudança naquela curva aonde houve o acidente do Anthony Hubert? O que teve a mudança mais presente? Porque se falava que poderia ter caixa de brita, se falava em outras modificações. O que foi feito, hein, Rubem? Olha, pelo que eu vi, foi feito só uma modificação na barreira dos pneus. A barreira em si ele foi modificada. Ali é uma curva que eu acho que não tem muito o que fazer. Você não tem muito o que fazer ali, porque ali é uma saída de boxe alternativa. Porque existem categorias que correm nos boxes ali na subida da Rouge, que eram os boxes antigos da Fórmula 1, lá nos anos 50, 60, mas tem categorias que correm usando aquele boxe e a saída de boxe é ali. Então, quer dizer, você não tem nem muito o que fazer, você não pode encher de brita aquilo ali, porque existe uma saída de boxe ali. Então, quer dizer, ali
E fora que a Brita também é uma solução que cada vez mais tem sido extinta dos autódromos, porque de repente o piloto escapa em alta velocidade, ele tem risco até de capotar ali, por exemplo. Então a Brita tem sido cada vez mais extinta, né, nas áreas de escape. Então, dito isso, foi feita essa modificação ali da barreira de pneus. Não sei a confiabilidade ou não deu nenhum acidente, graças a Deus, não deu nenhum acidente ali. Então, não tem nem como avaliar a questão da resposta ou não. O fato é que a FIA aprovou e ficou por isso. Mas eu acho que é uma situação ali que é muito difícil mesmo de modificar. Não tem milagre para fazer ali. Tipo assim, não tem como você sair abrindo a floresta para botar uma área de escape lá para dentro e tal. É um negócio bem complicado. Bruno, quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Sim. O Rubem falou bem desse negócio da saída, porque é onde começa a prova de endurance, que é as 24 horas de Spa. Realmente esse negócio da Brita é muito difícil, porque o complexo Rouge Rayon e Camel, ele é num aclive, é numa subida. Ou seja, para as curvas já é mais complicado você tirar alguma parte, por exemplo, daquela colina que fica em cima, que tem parece que tem fica o outdoor e ficava até uma casa. E aí tinham que fazer para o outro lado a área de escape. Aí ficou provado por A mais B que não funciona e fizeram uma área de escape com borracha e com asfalto. Aí, como batidas, por exemplo, a do Fisichella em 2005, a do próprio Antoine Hubert 2 anos atrás. Só da gente lembrar que em 94 ainda estava fresca na memória o acidente do Senna na Tamburello, em Imola, e eles fizeram uma chicane na Eau Rouge para diminuir a velocidade. Ou seja, a pessoa ainda estava com muito, muito medo do que aconteceu. Tiveram que reduzir drasticamente a velocidade. Eu acho que hoje não é necessário fazer uma chicane como aquela para diminuir a velocidade. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que seria bom a gente ao menos dar um jeito de diminuir na tartaruga ou numa linha que tiver lá, numa linha. Pode ser uma linha da parte dos boxes, para pelo menos dar uma sensação de segurança maior, porque provavelmente é uma curva super rápida, não vai mudar em nada, que é uma curva super rápida. Só que se você diminuir pelo menos um pouquinho o risco de bater, já que agora que você tem o halo, que você tem a proteção, o risco já vai ser um pouco menor, mas ainda assim é um risco muito grande. Se você diminuir um pouquinho, a velocidade já melhora para o piloto e já melhora de certa forma para o carro. Olha, só para falar o seguinte, eu estou aqui com um aplicativo de mapas aqui, pera, não sei como é que inverte a câmera e tal, mas enfim, eu vou tentar mostrar para vocês tal, que eu estou aqui no aplicativo de mapas, essa é a Eau Rouge, não sei como é que está aparecendo aí para vocês, porque eu não sei inverter a câmera aqui. Aqui, essa é a Eau Rouge e essa é a Radiolon, a segunda perna. Foi nessa área aqui de escape que teve o acidente fatal da Fórmula 2. Então, o que acontece? Isso aqui é um terreno de árvores, e que se alguém acompanhou, eu acompanho treino livre é muito legal, porque às vezes a imprensa fica lá viajando, tem momento que você não tem nada acontecendo no autódromo, e você mostra detalhes do circuito que, olhando por um mapa, olhando pela transmissão da TV, você não tem noção. Isso aqui é um desnível muito grande. A altura aqui está em torno de 400 metros acima do nível do mar aqui, e logo aqui embaixo, a altura é de cerca de 350, são 100 metros de diferença de altura. Então, quer dizer, isso aqui é um morro descendo. Não parece que isso aqui é uma área 100% plana, mas é um morro descendo. Então, quer dizer, o que poderia ser uma solução aqui é nesse pedaço de pista, eu penso ao contrário, eu penso que ela deveria ser um pouco até expandida. Eu acho que a pista deveria ser expandida, como os pilotos muitas vezes já usam essa área de escape para poder correr em máxima velocidade, como se fosse a área de pista, podiam transformar de vez disso numa pista. Ô Rubem, vou pedir para você mostrar de novo, lá para você mostrar para a direita, só como questão de análise aqui, para a direita. Aqui. Para você ter aqui.
Isso. Aqui. Esse espaço aí, realmente, poderia ter se feito uma área de escape maior para que não houvesse saída e volta tão curto. Porque esse lado de cá, realmente, não tem muito o que fazer, por conta desses morros e dessas árvores em volta, né? Na Então, verdade, como- os dois lados não dão. Os dois lados são terrenos difíceis de você fazer algo. Os dois lados. Essa área de escape da Urus foi uma área de escape feita bem depois, em que, tipo assim, já demandou uma mão de obra imensa para poder limpar morro, tirar aterro, coisa assim e tal, fazer a limpeza. Quer dizer, já foi algo complicadíssimo fazer o que foi feito já na área de escape já da Urus, que acho que foi feita depois de 94. Então, quer dizer, ali mesmo, nesse pedaço, é porque não tem como. Uma das coisas que eu mais me interesso é ir no circuito assim presencialmente. Porque o pessoal diz, quem já foi presencialmente a Spa e tal, diz que é um negócio assustador. Tipo assim, quando você vai lá, você tá lá fisicamente, você pensa, não é possível que um carro sobe isso aqui. Não é possível que um carro sobe essa curva. Se você chega lá a pé no autódromo, você está caminhando pela pista. Você pensa, não é possível que alguém sobe isso aqui. Muito bem. Vou aproveitar para falar dessa vitória do O Bruno Hamilton. está querendo falar. Bruno, diga. Você falou dessa história do aclive da Rouge. Tem uma informação importante que, por exemplo, se você for correr lá em Spa, descida e subida, se você começar pelo começo da Rouge e chegar lá no Camel, você fica cansado pelo tamanho do aclive que você pega. Acho que são praticamente uns uma 9,6% de inclinação. Uma inclinação assim, acho que algo em torno aqui, eu estou olhando, o Google Maps não é super preciso com essa questão de altitude e tal, mas a Rouge começa a 390 metros acima do nível do mar, é o nível 0, e no ponto mais alto, ela chega a 415, então quer dizer, são 25 metros de altura num pedaço de, sei lá, 200 metros, nem isso. E nem isso, vou até fazer o cálculo aqui e tal, de quanto é o pedaço ali do começo da subida até o fim da Rouge. Mas, enfim, vai falando aí enquanto isso. Enquanto isso, meu caro Fernando, eu quero saber de você do seguinte: que corridinha meio xuxa, viu? Falar uma coisa pra você, hein? Não aconteceu nada de importante, tá ligado? A não ser a bronca do Leclerc no rádio, por conta do pneu que demoraram pra trocar. O resto, até o Hamilton reclamou, Fernando. O que tá acontecendo? Bom, isso daí foi meio que o sinal verde pro início da baixaria, né? Vamos dizer assim. Bom, primeiro de tudo, só quero colocar rapidinho a questão do detalhe do acidente do Uber. É bom lembrar que Brita não ia adiantar, é só lembrar o acidente do Zanardi em 93 nos treinos, os acidentes do Mika Salo em 98, do Villeneuve em 98 e 99, do Ricardo Zonta em 99, todos na Rouge, todos os carros foram sumariamente destruídos, foram pancadas violentíssimas, né? Então Brita não ia adiantar. Lá não tem muito o que fazer, não. Vamos lá, questão da corrida. Foi praticamente uma procissão. Já vou começar pela primeira volta. Primeira volta, o Bottas largou super bem. Lembrou o Grande Prêmio da Hungria. Ele largou muito, mas muito bem. Ele completou a Surse praticamente lado a lado com o Hamilton. No começo da descida da antiga reta dos boxes, você vê claramente na imagem do helicóptero que o Hamilton destracionou e era o momento de dar o bote no Hamilton. Simplesmente o Bottas não foi. Depois, via rádio, ele perguntou para a equipe, cadê a potência a mais para eu poder chegar no Hamilton? A equipe falou, a gente não vai poder usar a potência contra o companheiro de equipe. Aí já começa o mimimi. Aí já começa. Se você não pode atacar o companheiro de equipe, já vai começar um negócio de jogo de equipe, aí o que acontece? Fica naquele diz que me diz, fica naquela passação de pano execrável que existe, porque é uma passação de pano execrável que existe.
E culpa do Bottas também, porque o Bottas não teve a capacidade de pelo menos chegar no braço, no pé, porque ali não precisava de potência extra, não. Era chegar junto mesmo no Hamilton. Era chegar junto. E tinha como. E tem equipamento com botão de potência ou sem botão de potência. Vamos lá para os outros pontos. Verstappen fez o que tinha que fazer. Realmente, em pistas de alta, a Mercedes tem um que a mais, a Red Bull, ele fez o que tinha que fazer, o Albon também, foram as corridas dentro das limitações deles, fizeram bonito, ainda é o segundo melhor carro do grid. Renault, essa surpreendeu, foi um grande avanço que teve a Renault nesse fim de semana, foi os melhores resultados de ambos os pilotos. Vamos ver em Monza se isso prossegue ou se foi um fator isolado. Racing Point, depois do mimimi da Renault, e é carro cópia, como se não teve carro cópia. É bom lembrar, 95, o Flávio Briatore comprou a Ligier para ter os motores Renault e em troca forneceu o mesmo chassi Benetton B195 para a equipe Ligier e ninguém falou um A. Bom, a Racing Point perdeu potência, perdeu rendimento, os dois carros ficaram lá atrás, e agora chegamos no X da questão. Rapidinho, só o acidente do Giovinazzi. Ali foi acidente de corrida também, o Giovinazzi perdeu vamos dizer assim, a traseira ali, foi um acidente. Você quer falar alguma coisa, André? Eu só queria dizer o seguinte, né? O Giovinazzi, eu acho que ele exagerou. Calculou muito mal ali com o Russell. Você estava fazendo a linha dele e o Giovinazzi atrapalhou. Prossiga. Tá, agora vamos no X da questão. Giovinazzi, inclusive, só para dar uma vírgulazinha aí, um dos mais pernas de pau dessa Fórmula 1 atual. Né? Diga. Trulli 2.0. Exatamente. Prossiga. O Trulli 2.0. Bom, agora vamos para Ferrari. Agora vamos para Ferrari. Ou melhor, escuderia. Vamos lá. Ou melhor, escuderia Gurgel Marlboro. Não, Mission Now. Escuderia Gurgel Mission Now. Bom, segundo o que consta, o Vettel foi, por incrível que pareça, foi o melhor piloto da Gurgel na corrida de ontem, né? Largando lá atrás, foi muito bem. Porém, aquele negócio, nós tivemos a limitação da carburação dupla do motor 1600 da Gurgel, né? Problema de ponta é um problema crônico. O Matias Binotto, ele conversou com os mecânicos da equipe e disseram, vamos ajeitar o ponto da carburação, que os meninos estão reclamando. Ele falou, pode deixar, a chefia, a gente faz o que pode. Muito bom. Aí é o seguinte, o Charlinho Leclerc foi tentar passar o Tião Vettel, né? O Tião falou, não, agora que eu já tô com aviso prévio, eu não vou deixar você passar, se vire para passar aí, meu irmão. Bom, continuando... eles tiveram que mexer, acho que foi na parada do Leclerc, né? O Matias Binotto falou, é o seguinte, o motor tem que aguentar mais uma corrida, o que nós vamos fazer? Para nos boxes aí, vamos meter um ar comprimido no carburador 1, que ele já tá meio rosnadão, até lavar, até arrumar lá na Itália, depois a gente vê. Tá, injetor comprimido, vou. Resumo da história, 13º e 14º colocado, e para fechar com chave de ouro, o engenheiro do Tião manda no rádio. Ô, campeão, não dá para acelerar mais aí, que a gente tá fazendo um esquema dos boxes aí pro pneu. Ele fala, então, né, campeão? Os dois carburadores não vai, o motor tá daquele jeito, é o que dá para fazer no motor 1600. Você tá vendo que eu não vou conseguir passar o cara na frente, os caras tá chegando atrás, quer que eu faça o quê? Quer que eu desenhe para você? Esse foi o final de semana da escuderia Gurgel Mission Winnow. O comentário meu caro André Vermelho.
Palmas, Um comentário de palmas. Uma salva de palmas pro Fernando Godoy. O cara resumiu essa corrida. Definito la parte. Não, primeira coisa, ele resumiu a corrida, basicamente. Ele literalmente não precisa de mais nada dessa bagaça. Ele resumiu tudo! Tudo! Ele fez literalmente o que o nosso querido Lucero faz toda a corrida. Aliás, um grande abraço pra ele. Que, mano, ele falou exatamente tudo isso. Até o Charlinho Leclerc, ele se inspirou. Grande Lucero! Eu vou falar uma coisa no meu. Muito bom, muito bom. Aliás, Só a Ferrari, só para dar um comentário, além da corrida, o fim de semana inteiro foi bizarro. O Vettel foi último de um treino livre, e não foi porque quebrou o carro, porque não fez volta, não sei o quê. O Vettel foi o último de um treino livre, andando o que podia. Foi o último. Bom, só completar um negócio rapidinho, André. Só um adendo aí. É o seguinte, nesse fim de semana foi revelado que o Vettel comprou por 2 milhões de libras a Williams FW14B do Mansell, campeão em 92. Se fosse o tio Vettel, ele comprou com motor e tudo. Eu ia na funilaria do Zelão da esquina, pintava a Williams de vermelho e inscrevia o carro para correr. Eu duvido que ele não ia chegar entre os 5 primeiros com esse carro. Com certeza. Fazer igual na Fórmula 1 antiga. Fórmula 1 antiga, você comprava chassi e botava para correr. É o seguinte, vamos fazer rapidinho aqui então. Grande Prêmio da Itália, nesse final de semana. Vamos fazer aquele palpitômetro maroto. Vamos lá. Classificação. Primeiro, segundo, terceiro. Bruno, quem vai? Depois dessa, rapaz, vai ter que ser de Hamilton mesmo, porque o Hamilton corre demais em Monza. Hamilton vai ser pole, Verstappen em segundo e talvez o Bottas em terceiro. Vai, o Bottas em terceiro. Corrida a mesma coisa? Olha, eu acho que não tem muito como ser diferente, né? Porque a Ferrari, em vez de andar para frente, tá andando para trás em Monza, lembrando que ano passado o Leclerc ganhou. Ganhou a Ferrari. A Ferrari tá quase fim de vida, para falar a verdade. Tô esperando melhor para Mugello. Imagina o que vai acontecer em Mugello, velho. Vixe, Maria. Ô, Rubem, vamos lá. Classificação e corrida. Quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro? Primeiro o Hamilton, segundo acho que o Verstappen, terceiro vou arriscar, vou botar o Ricardo, de repente a Renault anda bem. E as últimas aqui, e só para botar o seguinte, eu acho que eu vou botar o Ricardo em terceiro, então. Vamos dar. Vamos apostar ali posição da Ferrari. Bruno Mioto e eu vamos fazer aqui qual a posição da Ferrari você espera a classificação recorrida. Ousadia e de alegria, Brasil. Falar uma coisa pra vocês, mano. Pra mim o Vettel vai terminar em 14º e o Leclerc vai terminar em 18º. Diga lá, Fernando, vamos lá, classificação e corrida. Eu vou emendar classificação, corrida, posição da Ferrari. Vamos lá. Direto e reto, classificação e corrida na ordem. Hamilton primeiro, Bottas segundo, Verstappen em terceiro. Ferrari, 14º, 15º, 14º Leclerc, 15º Vettel, torcendo para não ser trenzinho e torcendo para a Ferrari melhorar a carburação dupla do motor 1600 da escuderia Gurgel Mission Inal Fórmula 1. Olha, você tá vendo rigoroso demais na posição da Ferrari. Eu acho que vai ser nono ou 12º. Mas ele tá sendo muito bom. Tá otimista demais. Spa é uma pista ainda pior. Quer dizer, Monza é uma pista ainda pior para o motor Ferrari do que Spa. E corrida, Fernando? Eu já dei corrida. Hamilton primeiro, Bottas segundo, Verstappen em terceiro. E detalhe, se o Bottas estiver inspirado, vai dar Verstappen em segundo. Com certeza. Para mim também vai ser a classificação Hamilton em primeiro,
Verstappen em segundo e eu vou botar o Sérgio Pérez em terceiro, só para ser o ousadia e a alegria. Justo. Aqui, e a Ferrari passa do Q1? Todo mundo unânime, Ferrari passa do Q1? Só faltava. Olha, fechar. provavelmente não. Fechar, poderia. Olha, eu acho que um fica. Eu chutaria que um fica. Eu vou torcer para a zebra. Nenhum dos dois passa do Q1. Bom, vamos lá. Vamos falar de um assunto importante agora. Que se não fosse. Que é a situação que a Globo ela vai literalmente interromper o seu contrato ao final do ano. Depois de praticamente mais de 40 anos, né? Desde 1981. E aí, só para vocês entenderem, segundo a Meio Imagem, tem que dar o crédito aqui, né? Porque foram eles que noticiaram primeiro. Né? Não adianta só ficar noticiando só o UOL, né? Quem deu o furo primeiro foi o Meio Mensagem, que eles correram atrás, né? E eles falaram que o nosso queridíssimo a Globo, ela, por causa dos altos valores, acabou não fechando contato com a Liberty Media, que já era uma situação bem desgastada e acabou gerando essa situação lastimável para a não renovação do contrato. Houve muita comoção nacional, né, para variar, né, muita discussão, e a Rio Motorsport deverá aí ser a nova, entre aspas, comprometora dos direitos da Fórmula 1 e mais da Fórmula 1 TV. Bom, qual é o futuro da Fórmula 1 na televisão? Eu vou pedir para que vocês discutem. Primeiro, Rubem. Olha, seguinte, tipo assim, essa notícia caiu como uma bomba. Eu até falei que era meio cético com a situação da Globo não transmitir mais a Fórmula 1, e digo mais, continuo, mesmo com um comunicado oficial, eu acho que ainda há chance de reversão. Pelo seguinte, o momento tipo assim, a Globo, ela tá fazendo isso com vários campeonatos, com vários direitos de transmissão. Com a Copa do Mundo e a Libertadores, ela fez isso. Ela abriu mão do campeonato, falou que não vai pagar. No caso da Libertadores, ela interrompeu o contrato. No caso da Fórmula 1, o contrato se encerra no fim desse ano. Tipo assim, ela não está interrompendo nenhum contrato, ela só não está renovando. Mas a situação é o seguinte: a Globo está se apoiando no fato de que ninguém vai pagar o que eu estou oferecendo. A Globo está se apoiando nisso. Ninguém vai pagar o que eu estou oferecendo. Libertadores, Copa do Mundo, a própria Fórmula 1. E aí a Globo se apoia nisso de que ninguém vai pagar para o seguinte: ela espera, passa agora setembro, outubro, novembro, dezembro, chega janeiro lá na Liberty. A Liberty viu, não fechou com ninguém. Era uma verba de, acho que, 20 milhões de dólares que a Globo queria pagar. Aí é o seguinte: entre 20 e 0, você aceita 20. Mesmo que você quisesse 25, 30, seja lá o que for. Entre 25 e 0, você aceita. Entre 20, 25 e 0, você aceita 20. Melhor 20 na mão do que 25 voando. Então, eu acho que ainda vai haver uma reversão. O caso da Rio Motorsport, todo mundo sabe meu posicionamento, quem é aqui do grupo, não sei o que, a gente discutiu lá no grupo, eu fiz uma live no canal do meu pai falando sobre isso e tal. Eu não confio no grupo Rio Motorsport. Eu tenho um pé atrás imenso com esse grupo, e eu não sei que nível de garantias bancárias esse grupo tem para poder bancar os direitos da Fórmula 1. É importante lembrar, levar a MotoGP. A MotoGP, eu não sei exatamente os valores, mas deve estar 1/5 do valor da Fórmula 1. Deve estar dividido por 5. Se a Fórmula 1 está pedindo 20 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 100 milhões de reais anuais, a MotoGP deve estar pedindo uns 20 milhões de reais. Então, quer dizer,
acho que ainda dá para cumprir 100 milhões de reais no atual momento. Eu acho que é uma bomba que eu não sei se ninguém pega. Eu não sei se outra empresa pega. Havia a questão da relação desgastada tal. Até para falar a verdade, a relação está desgastada com a Globo e com o GP Brasil também, por uma questão que ambos eram muito próximos do Bernie Eccleston, que era um antigo gestor. O Bernie Eccleston era um cara que a Globo dava um aperto de mão nele e renovava por mais 5 anos. O promotor do GP Brasil renovou sem nem pagar taxa. Então, quer dizer, o Bernie Eccleston dava uma mamata para o Brasil que passou a irritar o pessoal dos americanos. Tem fazendo até hoje? Sim, Bernie é casado com uma brasileira, tá? O Bernie tem um negócio no Brasil. Só que aí tem uma coisa. Eu acho, até falei isso no grupo, e vamos falar isso aqui no ar. Temos que saber aceitar o novo. Se a gente ficar aprendendo-se muito ao passado, a gente não vai se lembrar do futuro. E a bem da verdade é que a Globo ela queria manter a Fórmula 1 só para manter os contratos publicitários para passar no Jornal Nacional. Ponto. Mais nada. Ela não tinha mais um interesse. A única pessoa que tinha interesse lá dentro da Globo se chama Galvão Bueno. Ponto. Era a única pessoa que queria manter o negócio de pé. Caso contrário, não havia nenhum motivo para aquilo. Ou seja, a Globo ela queria se livrar logo na primeira oportunidade. Essa é a grande realidade. Porque achou que poderia ter um novo brasileiro, aí o Pietro foi só piloto de testes, não entrou, não vingou, não teve mais nada, e a Globo não quis mais esperar. Essa que é a grande realidade. Então, vamos lá. Primeiro, Fernando, quero saber a sua opinião. Vamos lá, então. Eu tenho algumas coisas para dizer. Bom, sobre a questão do Galvão, você falou a questão do Galvão. O Galvão ainda tem interesse que a Fórmula 1 continue na Globo. Ele mesmo disse em suas redes sociais que ele está mexendo os seus pauzinhos para conseguir que a Globo continue transmitindo a Fórmula 1. E é bom destacar o seguinte, vocês falaram de Bernie Eccleston. O Galvão é amigo pessoal de Bernie Eccleston. Não duvidaria nada se aparecesse que o Bernie ajudaria a Globo a conseguir os direitos de transmissão. Porque o Bernie ainda tem alguns contatos de patrocinadores da época dele ainda como presidente da Fórmula 1 e muitos outros contatos. Então, não me admiraria se Bernie Eccleston entrasse na jogada para, vamos dizer assim, continuar a rixa dele com a Liberty Media para conseguir os direitos da Fórmula 1. Afinal, querendo ou não, foi ele que levantou a Fórmula 1 do jeito que ela é hoje, passou pela mão dele e isso é histórico, não tem como negar. Segundo Rio Motors... Não, só para dar um pitaco, você falou da questão dos patrocínios do Bernie. Todos os patrocinadores globais da Fórmula 1, como chama a DHL, a Pirelli não conta, mas enfim, todos os patrocinadores globais, a Heineken, que é a principal patrocinadora da Fórmula 1 hoje em dia, todos esses contratos foram na época do Bernie Eccleston. O único contrato da Liberty Media foi o contrato com a Aramco, que é a empresa petrolífera da Arábia. Só isso. Que entrou agora nessa atual temporada. Prossiga. Isso. Muito bem. Rio Motorsports. Bom, ela tentou comprar os canais Fox Sports, não conseguiu. Está tentando ainda a audiência para construir o autódromo em Deodoro, não tá conseguindo, porque é Mata Atlântica, tem toda essa questão ambiental, fica nessa lenga-lenga e tal. Bom, não dá para acreditar, assim, não é que não dá para acreditar, não sei se a Liberty Media, se a Rio Motorsports vai ir, porque já era para ela estar mexendo seus pauzinhos para conseguir esses direitos, porque ela gosta de falar que está fazendo e ir de atrás, por enquanto nada. Para mim ainda é ponto de interrogação essa questão da Rio Motorsports, e é bom destacar o seguinte, que eu descobri, a sede da Rio Motorsports nem é no Rio, fica em Dover, nos Estados Unidos. É uma informação que...
Fica em dúvida nos Estados Caramba! Essa agora, Fernando! boa. Caramba! São Inclusive, dois. eu acho que a gente tem que fazer ainda um programa dossiê das Rio Motorsports. Ainda vou buscar gente para fazer programa, seja aqui, seja no canal do meu pai, eu convido vocês e tal. Mas, Sim. enfim, eu quero fazer esse Demais. dossiê dessa Sim, Rio claro, mas Motorsports. vamos. Aliás, temos que dar quero ouvidos descobrir. à Rio Motorsport. Essa é a grande realidade. Se eles Porque quiserem. não adianta a gente criticar. Porque não adianta a gente criticar a Rio Motorsport sem ouvir o outro lado. Não, claro. O que me preocupa, eu até falei isso no grupo, é que o seguinte, eu conheço gente ligada ao automobilismo. Um programa que eu fiz 2 semanas atrás, eu entrevistei o Cláudio Caparelli, que foi piloto de automobilismo aqui no Brasil durante mais de 30, 35 anos. O cara, para você ter ideia, ele tem telefone dele, telefone pessoal do Felipe Massa, do Rubens Barrichello, de dono de circuito e tal. O cara conhece Deus e o mundo do automobilismo. Ele foi um piloto que não teve muito destaque nacionalmente falando, mas todo mundo se conhece no meio do automobilismo. É igual futebol. Futebol, você procura um jogador que joga no 15 de Piracicaba, ele conhece o Neymar, porque jogou junto em algum lugar. Mas, enfim, o caso é o seguinte, tipo assim, ninguém do meio automobilístico conhece esses caras. Eu acho estranho. Não digo assim, pô, é impossível dos caras serem sérios, não sei o que e tal, mas tem coisa que está muito mal explicada nesse caso da Rio Motorsport. Eu acho que se quiserem se pronunciar, não sei o que e tal, tem todo o direito. Só que eu acho estranho uma empresa que foi constituída do nada, tipo assim, que não opera com coisa nenhuma, nunca construiu nenhum autódromo nem nada, ela já quer pegar a construção de um circuito imenso, um circuito grande, e simplesmente ela pega direito de transmissão, que não é nenhuma prioridade de negócio de uma empresa dessa. Ou você é uma empresa construtora de circuito, ou você é uma empresa de TV. Tipo assim, são dois negócios que não coincidem e que, se coincidissem, teria que estar, no mínimo, um negócio muito bem estabelecido. Por exemplo, a empresa ela já tem 20 anos construindo circuito, ela já fez isso e isso aqui. Pô, ela quer explorar novas áreas, beleza. Ok? Só que uma empresa que nem fez X e já quer fazer Y é algo meio estranho. Eu acho o seguinte, quem é o dono da Rio Motorsport? Eu já peguei aqui o nome. J.R. Pereira. Uma Isso. coisa assim, né? J.R. Pereira. Então é bom a gente tentar entrar em contato com ele aí durante a semana para ver se a gente consegue marcar para ele poder participar do programa da semana que vem. Só que tem um detalhe. O cara é Mistério Futebol Clube. O cara é duro de achar. Ele não é um cara que dá muita entrevista, não. Mineiro de Belo Horizonte, formado em engenharia eletrônica pela PUC. Eu só achei uma única entrevista dele em mais de 2 anos que ele está na mídia pela Isto É. Aqui, meu trabalho foi sempre passar despercebido. Bom, depois vamos tentar convidar ele para ver se ele pode participar aqui do programa e a gente vai fazer as perguntas. Também não vamos ser injusto com o cara e vamos dar a voz como que ele tem que fazer. Agora, eu queria saber do Bruno o seguinte: não seria melhor a gente saber separar as duas coisas? A questão do autódromo de Deodoro, que é um outro assunto, com essa questão da TV, que é o momento de agora, que pode ser que a Rio Motorsport faça o mesmo modelo que se fez com a MotoGP, como se fosse uma subsidiária, ou como foi com o Emerson Fittipaldi, quando levou a Indy, né, da Manchete para o SBT. Não seria um caso parecido? Perfeitamente, André. Ainda mais porque eu acho que das coisas que a Rio Motorsport está fazendo, eu acho que ela se encaixou melhor nessa parte de direito de transmissão. Eu acho que ela é o menos pior. É o menos pior das coisas que a Rio está planejando fazer, que é conseguir manter os direitos das provas aqui no Brasil por alguma TV, não importa se é a Globo, se é outra cadeia de televisão, mesmo que as outras ainda não. Importa a visibilidade. Isso. Eu acho que isso, pelo menos, se eles ao menos tivessem um pouco de lisura, um pouco de transparência, que pelo menos eles se pronunciem pelo que está acontecendo,
eu acho que começar com os direitos de televisão para virar uma empresa importante, eu acho que estaria no caminho certo. Só que começar a fazer já começar a vier com um autódromo que a gente nem sabe se vai sair do papel, um autódromo que planejaram que ia ser em 8 meses, um ano, e nenhum autônomo no mundo, principalmente hoje, não consegue ficar pronto em menos de 2 ou 3 anos. A Audi é um exemplo disso. Ou seja, eu acho que eles começaram a meter os pés pelas mãos. Começaram a meter os pés para depois colocar as mãos. E eu acho que, por mim, seria ótimo eles começarem devagarinho com esse negócio dos direitos, porque aí você já começa a ganhar uma visibilidade bem maior do que ter que começar um autônomo do zero, começa a fazer marketing, começa a fazer publicidade, começa a... Porque eu sou bastante dessa parte de jornalismo, e começar a fazer, como eu vi bastante na live do Rubem, fazer um relato turístico do Rio de Janeiro, que é uma cidade que é uma cidade turística, uma cidade que tem uma história no automobilismo, não tanto quanto São Paulo, mas é muito importante para o automobilismo brasileiro. E você vê que eles não estão nem aí, eles até mentem sobre essa história do autódromo. Eles mentem. Ou seja, nem o trabalho deles estão fazendo, eles estão Mas cumprindo. Inclusive, seguinte, eu estou aqui com uma informação dizendo que o dono dessa empresa, o J.R. Pereira, José Antônio Soares Júnior, foi responsável por uma companhia telefônica chamada Crown Telecom, que faliu e que deve cerca de 25 milhões de reais à União. Meu Deus do céu. Mas aí é aquela questão. Temos que dar espaço para todo mundo e isso aí. Não, claro, André. Eu ainda acho que é o Bernie que deveria ver isso daí. Estranho. É o seguinte. Vamos aproveitar, estamos na reta final do programa. Vamos lá, destaque finais de cada um aí. Vamos lá, Fernando. Bom, até JR provar o contrário do que está aparecendo aí, lógico, vamos dar espaço para ele e tudo mais. Eu acho que o mais viável é isso que o Rubem falou, esperar até janeiro, ver se a Globo consegue, ou o Galvão conseguir meter uma conversa no Bernie Eccleston para conseguir os direitos de transmissão, e vamos esperar semana que vem a Gurgel no GP da Itália. Forte abraço a todo mundo. Vamos lá, Rubem, 30 segundos, destaque final. Meu destaque final é justamente esse, ficar esperando tal. Eu não tenho nada contra o J.R. Pereira, contra a Rio Motorsport e tal. Eu só tenho um pé atrás. Eu não abraço qualquer coisa que aparece com um oba-oba. Então, somente isso. Vamos lá, Bruno, destaque final, 30 segundos. Bom, a gente não falou do roteiro do Rally dos Sertões por causa dessa história da Globo, então vamos deixar para um próximo programa. E o Grande Prêmio da Itália é Monza, inclusive. Eu quero ver se eu participo do próximo, porque é Grande Prêmio da Itália na semana do meu aniversário. Então vai ser mesmo que a Ferrari não ganhar semana que vem, e o Fernando pode até aparecer de novo para a gente rir bastante do que foi a Ferrari esse ano. Acho que vai ser um final de semana incrível, não só para a Fórmula 1, que vai estar num tempo histórico do automobilismo, como para mim, que eu estou comemorando, vou fazer 24 anos semana que vem. No final de semana que vem. Muito bem. A você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela grande audiência, pela grande companhia, pela grande amizade. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Semana que vem, 8 da noite, nós estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui na Primeira Fute. Um grande abraço, até semana que vem.